pessoal, boa tarde. Aqui novamente o professor Guilherme aqui da Cardim Agro. Hoje nosso vídeo é um pouco diferente. Hoje nós estamos aqui recebendo eu e meu sócio aqui, o professor mestre João Miguel Francisco Ruas, que ele é um amigo nosso aí de algum tempo, damos aula junto, e hoje ele está aqui para falar um pouco para a gente de um tema extremamente relevante e bastante atual para o momento, que é agricultura de precisão. Então, se a gente tem que pensar hoje num cenário ainda pandêmico, ainda que em fim de pandemia, mas ainda pandêmico, pensar na elevação de preço, pensar em valor de dólar e pensar em escassez de insumos de produção, então a agricultura de precisão ela ganha ainda mais importância diante desse cenário. Então, professor João, é um grande prazer receber o senhor aqui. E para começar, eu queria que o senhor nos explicasse nesse momento como que o senhor enxerga hoje o cenário atual da agricultura de precisão na prática, no dia a dia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, João, pela presença. Bom, pessoal, agradeço também o convite, fico muito honrado aí em poder participar e realmente tocar em um assunto que é muito pertinente hoje. Quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente fica muito confortável em falar sobre esse assunto porque é exatamente como vocês colocaram, é um assunto atualizado, faz parte da realidade do dia a dia do produtor e do profissional envolvido no agronegócio. Então, no nosso caso aqui, os engenheiros agrônomos, mas não se limita apenas ao engenheiro agrônomo. Então, o engenheiro agrimensor, por exemplo, ele tem hoje essa oportunidade, essa ferramenta para trabalhar com uma agricultura de precisão. Um bragueiro, por exemplo, ele tem essa ferramenta, um técnico agrícola. Então, quando a gente usa o termo ferramenta, é justamente isso, porque é muito comum quando a gente pensa em agricultura de precisão, a gente visualizar o hardware, o equipamento em si. Mas não se resume apenas a equipamento, a tecnologia. Você tem o software que também vai colocar isso em funcionamento e também, às vezes, aquele equipamento mais simples que às vezes a gente imagina que não teria aquela aferição necessária, por exemplo, para me ajudar a facilitar o meu trabalho, para poder monitorar, ele ajuda. Vou dar um exemplo aqui, básico quando a gente fala disso, o coletor de esporo. O coletor de esporo, quando você vai utilizar numa área, é uma agricultura de precisão. Você tem uma ferramenta que vai te dar um parâmetro para poder analisar se você tem uma incidência, um aumento, uma manutenção, uma diminuição, por exemplo, daquele problema instalado na área. Então, quando a gente fala em atualidade, a agricultura de precisão hoje, ela engloba tudo isso. O equipamento, independente do seu valor, independente do tamanho, independente da tecnologia que nós temos, mas sim entender que para cada situação você consegue ter uma ferramenta que vai te ajudar. E também para cada profissional. Eu citei aqui, por exemplo, um agrimensor, por exemplo, claro que ele vai ter um sistema de satélite muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui, falando um nome, um Google Earth, que você entra ali, você consiga ver essa imagem, e isso é agricultura de precisão, um levantamento planimétrico, enfim. Então a gente tem bastante ferramenta para isso. Certo. E eu queria, já emendando, professor João, queria que o senhor colocasse para nós o que o senhor enxerga em termos, o senhor comentou um pouco do cenário atual, mas o que o senhor enxerga em termos de perspectiva, porque eu acredito, pensando numa profissionalização da agricultura, que está cada vez mais urgente e necessário do ponto de vista de nós termos um produtor pensando a propriedade como um negócio que precisa dar lucro, tá? Como que o senhor enxerga essa perspectiva, para um cenário aí, para um futuro aí próximo, que vem a sequência? Bom, você tocou num ponto importante, porque quando a gente fala hoje de produtor rural, eu sempre uso na sala de aula um termo diferente disso. Eu sempre me refiro ao produtor hoje como empresário do agro, porque você
hoje, se você não tiver o controle da sua área, do que você faz, do que você planta, o rendimento operacional, o custo disso daí, né, você não sobrevive na atividade. Então, hoje a gente se dirige ao produtor como empresário do agro, como você colocou. Então, você tem que monitorar tudo isso. Tá? Então, quando a gente fala em perspectivas, né, claro que é comum do ser humano ser imediatista. Né? Então, a gente pensa aqui presente, um futuro a curto prazo, ou de repente olhar o que ficou para trás também, mas a curto prazo. Né? Mas o que a gente tem hoje como ferramenta? O primeiro ponto seria realmente isso, você conseguir organizar o operacional. Tá? Então, por exemplo, tá? Vou citar exemplos aqui com máquina. O próprio computador de bordo de um trator hoje, ou de uma colhedora, independente do equipamento que você vai colocar no campo, aquela informação que ele te mostra no computador de bordo com o consumo de combustível, aquilo é uma informação. Eu já sei mais ou menos, né? Claro que a gente trabalha com aproximação na agricultura, não tem como você ser exato em alguma situação, em todas as situações, mas o computador de bordo de uma máquina que me mostra o consumo médio de combustível naquela área, naquela operação, eu já consigo mensurar aproximadamente quanto me custou aquilo. Tá? Então, isso é algo que eu já consigo colocar na ponta do lápis, por exemplo. Tá? Outra situação, eu consigo fazer isso de casa, por exemplo, um monitoramento ou um acompanhamento dessa máquina também pelo tempo de trabalho dela. Né? Então, um simples orímetro que eu tenha no trator funcionando, eu consigo saber qual é o período que eu trabalhei, o tempo de revisão ou manutenção que eu tenho dessa máquina. Mais um exemplo básico aqui. O produtor foi lá e trocou o pneu do trator, trocou o sistema de transmissão do trator, e aí trabalhou, quebrou essa transmissão, ou já tem que trocar o pneu. Qual é o parâmetro que ele tem para saber se aquilo ali que ele usou foi compatível com o tempo mesmo, né, de durabilidade daquele equipamento ou não? Sim. Você tendo o controle, por exemplo, da hora de trabalho dessa máquina. Tá? Então, acho que só para não ficar muito longo esse tipo de exemplo, mas só para o que nós queremos mostrar é que a gente pode falar aqui de drones autônomos, por exemplo, que é o ápice da tecnologia. Né? Mas a gente também pode pegar o básico ali, que é o beabá, para a gente poder chegar nesse nível que a gente tanto espera da agricultura, que é o que tem de melhor hoje no mercado. Né? Certo. Antes de eu passar aqui para o meu parceiro perguntar, eu quero fazer mais uma pergunta, viu, professor? É o seguinte, eu queria que a opinião do senhor com relação a custo para que o produtor tenha maior ou menor aceitação para a utilização hoje da agricultura de precisão. Na visão do senhor, ter agricultura de precisão hoje é caro, é barato? Eu sei que isso é relativo, mas é caro, é barato e por quê? Bom, então já tocou aqui já num assunto, como que eu posso utilizar o termo? Não é polêmico, mas é um assunto que ele é melindroso, digamos assim, para a gente abordar. Por quê? A agricultura de precisão, como a gente falou anteriormente, ela engloba várias operações, tá? E aquilo que a gente sempre costuma usar como exemplo, o que é caro e o que é barato? Aquilo que te dá um retorno, independente do investimento que você faça, é barato, se você tem lucro. Se você investiu, mesmo sendo um valor agregado baixo, mas não te deu retorno, acaba sendo caro porque te deu prejuízo, né? Mas vamos lá. A primeira coisa, quando a gente fala desse tipo de ferramenta, é mostrar ao produtor, e o produtor precisa entender a necessidade daquilo que ele está contratando. Então, por exemplo, muitas vezes o produtor ele contrata um serviço de agricultura de precisão para fazer um mapeamento da parte de fertilidade desse solo. Tá? E é muito comum, né? O produtor, quando ele contrata esse tipo de serviço, ele fala, vou fazer um booking da minha área, vou fazer um monitoramento, vou fazer uma aplicação de taxa variável, então, teoricamente, eu vou colocar menos fertilizante nesse solo e vou, teoricamente, economizar. Mas aí ele faz esse monitoramento e ele descobre que ele precisa aumentar a quantidade de fertilizante que ele joga naquela área. Porque aquilo que ele joga não é compatível, é pouco, então ele vai ter que investir mais. Então, se o produtor estiver apto, preparado para entender que ele precisa seguir aquela recomendação e entender que aquele parâmetro mostrou que o que ele está fazendo, de repente, não é o suficiente que precisa acrescentar, ele vai enxergar esse investimento como um investimento que vai trazer um retorno e lucro. Então, fica barato. Agora,
Ah, e chegou que, não, poxa, mas eu trabalhava com 500 quilos na base, agora eu contratei esse serviço, ele vai me pedir 1.000. Se você tiver essa mentalidade, vai ficar caro, é óbvio, né? E também, claro, que acontece o contrário. Na maioria das vezes até você está acostumado a jogar uma quantidade, por exemplo, por área, e você percebe que você pode jogar menos. Tá? Então, eu vejo muito como essa linha tênue, né, entre o caro e o barato, digamos assim. Tá? Sim. Até você tocou no assunto de drone, né? Eu gosto muito dessa área, inclusive a nossa empresa fez uma aquisição de um drone. Pô, que legal. É bacana. Já estudo já há um tempo sobre fotogrametria, essas coisas, e eu acho que vem ganhando bastante mercado aí em georreferenciamento, topografia com drone, tudo aliado, né? Estação total junto com o drone, né? As softwares de drone. Como que você enxerga esse crescimento do drone no mercado, no agro, né? No agronegócio? Olha, o uso do drone hoje é um caminho sem volta. Tá? Então, como a gente deu alguns exemplos aqui, você tocou em georreferenciamento, é fundamental, né? Independente do modelo do drone, se é asa fixa, se é um rotor, né? O importante é ter a ferramenta, se ele vai ter uma câmera térmica, se ele vai ter uma câmera com sistema NDVI, aí vai muito da necessidade, tá? Mas é um caminho que você não tem mais como você... E quando a gente toca, você falou em georreferenciamento, eu não estou dizendo aqui que de repente o uso de um teodolito não seja mais necessário, não é isso, mas é algo que vai agregar. Você consegue melhorar a precisão desse serviço, você consegue aumentar a velocidade da entrega daquele trabalho, logo de repente você tem que, né, tem um prazo, né? Nós sabemos hoje que a legislação ela exige um georreferenciamento da área para você estar com o seu CAR regularizado. Então hoje não existe um produtor que não tenha um georreferenciamento da área, porque senão não vai conseguir comercializar, não vai conseguir comprar um instrumento desse. Né? Então, eu vejo hoje essas ferramentas, principalmente na questão dos levantamentos planimétricos, levantamentos topográficos, como uma ferramenta que não tem, é um caminho sem volta. Né? Bacana, muito bom. Nós usamos bastante, né? No nosso caso aqui a gente usa não só para a parte, o foco nosso aqui a gente usa bastante para avaliação de imóvel rural, né? Então às vezes a gente precisa chegar num local da propriedade que é importante, que é um local que possui lá uma estrutura, um corpo d'água, alguma coisa que dá valor ao imóvel, só que é de difícil acesso, então o drone consegue fazer esse monitoramento para a gente. E aí, professor João, eu queria só, não lembro onde eu escutei de algum lugar isso, com relação à autonomia de drone, tá? Por quê? Porque eu já escutei falar assim, mas o drone aplica, né? O drone faz a aplicação de um determinado produto, seja qualquer produto da linha de defensivo, ele faz a aplicação de forma autônoma. Mas eu também escutei falar muito com relação a essa capacidade de autonomia, né? O pulverizador, a diferença de autonomia de pulverizador e de drone. O drone me dá uma praticidade, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade, uma autonomia menor que um pulverizador em termos de eficiência de trabalho em um dia. Isso é verdade? O que o senhor pode falar sobre isso? Bom, então falando um pouquinho mais específico dessa área operacional do drone para pulverização, o objetivo aqui não é ser político, né? Mas eu vou acabar fazendo política aqui com os dois lados, tá? Porque todo mundo palmeirense, tá bom? Então tá valendo, porque eu não vejo a pulverização com drone substituindo a aviação agrícola, tá? Eu não vejo a aviação agrícola entrando no mercado da pulverização com drone. Por isso que eu brinquei que eu não estou para fazer política, né? Porque se você, dependendo do ponto de vista de outros profissionais, alguns acham que um possa substituir o outro. Por que eu não vejo isso? Justamente onde você tocou o ponto, autonomia. Que é a autonomia de um equipamento como esse hoje? Nós podemos destacar duas vertentes. Primeiro, bateria. Tá? Porque hoje, se você for usar um drone, né, ele depende do recurso da capacidade dessa bateria. Né? Alguns drones, não no Brasil, por exemplo na Ásia, mais especificamente nas áreas de arroz na China, ainda existem, usam tecnologias que ele decola verticalmente usando a energia elétrica
e ele anda horizontalmente através de uma propulsão de motor de combustão, então com combustível, né? No caso de uma gasolina, por exemplo. Tá? Mas não é a nossa tecnologia aqui no Brasil. Hoje a nossa tecnologia no Brasil, tanto no movimento vertical como horizontal ou em diagonal, o drone usa a energia elétrica. Então nós precisamos ter uma capacidade de armazenamento dessa energia. E o que acontece quando a gente entra mais específico no drone para pulverização? Primeira coisa, tem que ter uma barra. Então isso já gera um determinado peso para o equipamento. Segundo, eu preciso ter um hopper, né, que nada mais é que um componente onde que você vai colocar a calda de pulverizar, que é a mistura do produto mais água. Então, se nós for... É o tanque, né? Exatamente, se a gente for comparar com o trator, é o tanque. Então, eu preciso ter um tanque com autonomia. Né? Então, já começa por aí. Então, se nós fizermos uma correlação rápida aqui, a necessidade da água é 1. Né? Então, se eu tenho a calda de pulverizar que é formada por água, 20 litros de calda, no mínimo eu tenho 20 quilos. Tá? Então eu tenho esse peso aliado, ainda junto com as barras de pulverizar, mais a bateria. Né? Então esse é o grande problema. Tá? Se o drone ficar muito grande, ele fica inviável para determinadas áreas. Se ele ficar muito pequeno, ele não vai ter autonomia, né? Ou principalmente de calda de pulverizar. Ele acaba gastando mais bateria pela força que ele tem que fazer para... Exatamente. Então, como que eu enxergo? O meio do caminho. Então, aquelas áreas onde, por exemplo, o avião não entra com facilidade, área de recorte, aquele fundo de vale, uma área com árvore que você tenha uma dificuldade para você acessar. Por exemplo, mas o trator entra, tá, mas vamos pegar um período chuvoso que você não consiga entrar com comunicação via trator. Então você vai ter o drone para fazer aquela operação. Tá? Hoje nós temos drones no mercado, não legalizado ainda no Brasil para esse tipo de atividade, mas em alguns mercados asiáticos já existe teste desse equipamento no Brasil, que ele faz o reconhecimento até da copa da árvore. Então, por exemplo, cultura perene, cítricos, ele faz o reconhecimento do tamanho da copa da árvore, depois ele faz a aplicação e vai embora para outra árvore. Ele não fica desperdiçando aquele jato ali. Né? Então, por exemplo, um equipamento desse, ele vai substituir o trabalhador que carrega aquela bomba postal, né? Que é um trabalho pesado e que não tem rendimento. Né? Nós sabemos que, né, só fazendo uma correlação rápida, o ser humano, independente da pessoa, ela tem fadiga. Então ela começa trabalhando numa certa velocidade, no final do dia ele não tem o mesmo rendimento, ele vai cansar, né? E o drone não, desde que ele tenha combustível, a energia dele, ele vai trabalhar. Então eu vejo isso. Tá? O drone para pulverizar hoje, ele trabalhando mais nessas áreas de difícil acesso, fazendo aquele recorte onde muitas vezes o avião não consegue fazer, substituindo muitas vezes a pulverização postal, né? Mas não conseguindo fazer grandes rendimentos. Né? Então, por exemplo... Ele vai trabalhar complementarmente a aviação e ao pulverizador. Isso que e aí eu, né, brincando aqui, mas os pilotos de avião fiquem bravos comigo e nem os operadores de drone, né? Porque é uma opinião, né? Eu concordo com essa opinião, porque eu conheço um pouco de drone, eu sei que a bateria ela não dura muito. Esse é o carga aqui. E depois, por exemplo, você tem que ter aí um investimento muito grande, é muito caro. Qualquer peça é cara, por exemplo, você vai carregar uma tela, ela demora 2 horas para carregar. Ou seja, tem tempo, você tem que levar custo, tempo. Então, assim, eu acredito, eu concordo, para pequenas áreas, ok, bacana. Eu acho assim, o drone, principalmente para, por exemplo, as estações experimentais, é uma excelente alternativa, porque são áreas menores, né, que o drone consegue atender perfeitamente a necessidade das empresas. E aí, eu acho assim, a gente, até para a gente não ficar aqui também num vídeo muito longo, eu queria então, professor João, que o senhor agora fizesse um fechamento, tá? Com relação à agricultura de precisão. Tirando o fato de que todos nós sabemos, né, que o Palmeiras vem aí dominando o cenário do futebol nacional e mundial, tirando esse fato, tirando esse fato, eu gostaria então que agora o senhor desse aí um fechamento, um recado, uma mensagem aí final com relação ao uso da agricultura de precisão e com relação a benefícios, vantagens e até mesmo pontos a se pensar antes de se adotar, antes de se pensar na adoção da tecnologia. Bom, antes de eu fazer essas considerações finais, gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Guilherme, ao
engenheiro agrônomo Wellington, por ter me convidado, né? A gente fica muito feliz. E a gente que agradece. E gostei até da cor do álcool, né? Sempre. Falar verde e branca aí, né? Brincadeira à parte, os corintianos vão ficar bravos. Não, mas isso aí pode ficar, não tem problema. Mas brincadeira à parte, hoje a agricultura de precisão é uma ferramenta que a gente tem que saber utilizá-la para não queimar a ferramenta, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente oferecer, quando eu falo a gente, nós profissionais ligados ao agronegócio, quando nós oferecemos ao produtor rural, ao empresário rural, nós precisamos realmente mostrar para ele a necessidade daquilo que a gente está oferecendo e ele precisa ter muito claro aquilo que ele está comprando, aquela ferramenta. Porque a única maneira que nós temos de baixar o custo de produção hoje na agricultura é com produtividade. Não adianta o produtor achar que porque ele vai diminuir a dose de um produto, né, seja um agrotóxico ou um fertilizante, o simples fato de reduzir aquilo ali vai diminuir o custo dele. Não vai deixar de produzir muitas vezes. Né? E a agricultura de precisão, às vezes, ela é enxergada, ela é vista como aquela ferramenta que vai salvar a pátria. E não, ela é uma ferramenta que vai auxiliar. Então, monitoramento, controle de pragas, aí, por exemplo, a própria pulverização, georreferenciamento. Então, eu enxergo como algo que é um caminho sem volta. Né? Hoje nós precisamos estar realmente atualizados com isso e no próprio smartphone você tem a informação ali do que você precisa ter de uma máquina, velocidade de colheita, rendimento operacional, a própria umidade, você tem tudo aquilo ali. Sim. Só que não adianta simplesmente você ter aqueles dados. Você precisa saber trabalhar com aqueles dados, saber para que aqueles dados servem e o que aqueles dados ali vão te ajudar numa interpretação para você colocar no campo, né, aquela sua recomendação de uma forma correta. Porque não adianta, por exemplo, eu identificar que eu preciso fazer, por exemplo, um controle de reboleira lá naquela área onde foi monitorado ali pelo drone, ele enxergou que tem um problema ali, mas de repente eu não consegui acessar essa área da maneira correta, não ter o produto correto, o equipamento calibrado, não vai mudar. Tá? Então eu vejo que a gente tem que ter um pouco de tato e cuidado para saber realmente usar essa tecnologia. Professor João, então assim, nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação. Você sabe que você já é meu amigo aí há um tempo, você sabe que você é extremamente bem-vindo aqui, bem quisto pela gente enquanto amigo e muito bem-vindo aqui na nossa empresa. Gente, assim a gente vai encerrar aqui a nossa conversa. No nosso próximo vídeo vamos ter também outro convidado muito especial. Um grande abraço a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo aí no vídeo que a gente vai responder a todos dentro do que a gente conseguir, mas a gente vai responder tudo o que for possível, a gente responde, tá? Novamente, professor João, um abraço, muito obrigado aí pela presença. Tchau, gente, até mais. Pessoal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Um abraço.